Salve, amada Igreja Gloriosa, paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de meditar com você hoje nessa manhã sobre a influência do cristão. E para o nosso texto base, nós vamos olhar para Mateus 5, 13, 16. Agora Jesus enfatiza a necessidade do cristão exercer uma influência para o bem no mundo ao seu redor. Qual a influência que a gente deve exercer no mundo tão cheio de mal, de corrupção e de violência? Para definir a natureza desta influência, Jesus usa duas figuras comuns do lar, sal e luz. Qual é o lar? Por mais pobre que seja, que não usa tanto sal como a luz, sal e luz são itens indispensáveis em qualquer lar. Primeiro, vocês são o sal da terra. Mateus 5, 13. Qual que é a função do sal? O sal é algo no mundo antigo de muito valor e ele possui três características. O sal é tempero que dá sabor à comida. Você já pensou uma comida sem tempero? É tão insípida como o próprio Jó reconheceu em Jó 6, 61. A influência do crente no mundo deve ser como o sal para a comida. A presença do crente dá um novo sabor ao ambiente, no escritório, na faculdade, na fábrica. Será que a nossa presença tem esta influência positiva? Infelizmente, muitas pessoas consideram que o crente tira o sabor da vida, pelo seu procedimento, pela maneira de ser. Outra propriedade característica do sal é que ele é preservador, ele evita a putrefação. No mundo antigo, o sal era o preservador mais comum. Até hoje é usado na tão conhecida carne de sol do Nordeste. Assim, se o crente vai ser o sal da terra, deve ter uma influência antisséptica no mundo. A presença do crente deve evitar o progresso do mal, derrotando a podridão ao seu redor. É uma tragédia que a igreja evangélica, sendo 20 a 25% da população brasileira, não tem exercido uma influência maior para o bem no meio político, sindical e social como o verdadeiro sal da terra. Deus pretende que penetremos no mundo. Nós estamos inseridos no mundo, nós não vamos sair daqui. Nós precisamos viver e participarmos de tudo aquilo que é oferecido a nós. Nós não fomos tirados daqui. O sal cristão não tem nada de ficar aconchegado em elegantes pequenas despensas eclesiásticas. Nosso papel de sermos esfregados na comunidade secular como o sal esfregado na carne para impedir que apodreça. John Stott. Outra característica, o sal é ligado à pureza. Não há dúvida que sua brancura brilhante fez esta ligação fácil de pureza. Se o crente vai ser o sal da terra, tem de ser exemplo de pureza. As pessoas têm que olhar e ver algo diferenciado nele. Não há mais restrições na área moral. Sexo antes de casamento é normal, e infidelidade no casamento é comum. Em outras palavras, o crente deve ser mais corajoso na condenação do mal. Às vezes, os padrões de uma comunidade afrouxam por falta de um explícito protesto cristão. O crente não pode se retirar do mundo, mas deve a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 1,27. Isso não é nada fácil. O crente é chamado a ser um purificador moral em um mundo onde os padrões morais são baixos, instáveis ou mesmo inexistentes. Segundo, a eficácia do sal. 13b. A eficácia do sal é condicional. Para continuar a ser útil, o sal tem de conservar a sua salinidade. É um fato que o sal não pode perder sua qualidade de salinidade. John Stott explica que o cloreto de sódio é um produto muito estável, resistente a quase todos os ataques, mas provavelmente Jesus está alertando seus discípulos que o sal pode se tornar adulterado por impurezas e por isso nada mais nada presta. O problema muitas vezes é que o crente se deixa contaminar pelas impurezas do mundo e por isso perde a sua capacidade de influenciar. É irrecuperável. Como se restaurar o sabor? Não há remédio para o sal sem sua salinidade. É inútil, para nada mais presta. É condenado à destruição, lançado fora, ser pisado pelos homens. Não há dúvida a respeito da verdade que Jesus está ensinando e não estamos sendo úteis
então seremos jogados fora. Inutilidade sempre traz desastre. E não esqueça, o crente é sal e não açúcar. Segundo, vocês são a luz do mundo. Luz é uma figura muito importante nas Escrituras. Deus é luz, 1 João 1,5. Isaías 9,2 fala da vinda de Jesus. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. A missão de Israel era ser a luz para os gentios. Isaías 42,6, 51,4,5. Paulo nos lembra que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que ele não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios 4,4. Primeiro, a função da luz. É interessante que Jesus convoca seus seguidores a ser aquilo que ele mesmo é. Eu sou a luz do mundo. Aqueles que permanecem em Cristo, a verdadeira luz, são também luz, porque viveram na luz. Eles precisam brilhar onde eles estiverem. A nossa luz precisa ter brilho, ela não pode ser opaca, ela precisa ter brilho, ela precisa resplandecer aonde ela estiver, e ela precisa iluminar o mundo ao redor dela. A luz deve ser vista, nós não podemos esconder, nós não podemos ser crentes daqueles que ficam escondidos atrás de máscaras, de coisas que não levam nada. Nós precisamos realmente compreender o valor e a propriedade da luz, que é iluminar e que é ser luz nas trevas. Nós não precisamos ser luz aonde há luz. Aonde há luz não precisa de luz, nós precisamos ser luz nas trevas. Alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Os crentes não podem se deixar de se esconder e deixar de brilhar para Cristo. Esse texto enfatiza que não pode haver discípulos secretos. A nossa fé deve ser vista da maneira pela qual tratamos o balconista na loja, a faxineira da casa, o porteiro no apartamento e o empregado no serviço. A luz dissipa as trevas. Paulo, escrevendo aos Filipenses, enfatiza sua função inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, Filipenses 2,15. O mundo não pode permanecer nas trevas. A luz avisa do perigo, revela os perigos que nos cercam neste mundo tenebroso. A luz é um guia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Através do nosso testemunho brilhante, dirigimos muitos no caminho certo. A melhor pregação é o nosso testemunho. Para nós sermos luz, nós temos que ter testemunho de verdadeiros servos do Senhor, daqueles que nasceram de novo. A luz deve brilhar no mundo. É bom observar que o lugar onde devemos brilhar para Jesus é o mundo, onde as trevas dominam. Jesus não diz, vós sois a luz da igreja, mas vós sois a luz do mundo. Os resultados da luz, verso 16. Outros podem ver as nossas boas obras. Jesus esclarece que as nossas boas obras são esta luz, esta expressão abrangente, tudo que é crente faz e diz, demonstrando sua fé cristã. Em outras palavras, refere-se ao testemunho diário. Outros podem glorificar ao nosso Pai nos céus. Nossas boas obras não devem chamar atenção para nós, mas a Deus. Quando os homens veem tais obras, disse Jesus, glorificam a Deus, pois elas encarnam as boas novas do seu amor que nós proclamamos. John Stott. E para concluir, não há dúvida que Jesus está enfatizando que deve haver uma diferença fundamental entre o crente e o não crente, entre a igreja e o mundo. John Stott nos diz que este tema é básico no Sermão do Monte. O sermão foi elaborado na pressuposição de que os crentes são por natureza diferentes e convoca-os a sermos diferentes na prática. Provavelmente a maior de todas as tragédias da igreja ao longo de sua história tem sido a sua constância de conformar-se à cultura prevalecente, de desenvolver uma contracultura cristã. Assim aprendemos que fomos colocados no mundo com este papel duplo, como sal, para interromper ou pelo menos retardar este processo da corrupção moral e espiritual, e como luz para desfazer as trevas. John Stott resume a função do crente da seguinte maneira: Jesus chama os seus discípulos para exercerem uma influência dupla na comunidade secular, uma influência negativa de impedir a sua deterioração e uma influência positiva de produzir a luz nas trevas.
Pois impedir a propagação do mal é uma coisa e promover a propagação da verdade, da beleza e da bondade é outra. Nós precisamos olhar para a nossa responsabilidade nesse mundo de trevas que está aí. Eu gostaria de agradecer para você nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.